10 prisioneiras femininas mais cruéis do mundo. As mulheres são forçadas a ser tratadas sem respeito. As primeiras a ser chamadas de sonhos de mulher. Em cada mês, mais de 300 pessoas se enganam. Como todos sabem, as prisioneiras são usadas para prisioneiros que cometem erros. Com o avanço da legislação, as prisioneiras em todos os lugares se expandem. Mas você sabe o que? Em uma prisão de garotas mais antiga nos Estados Unidos. Suas vidas são 1000 vezes mais cruéis do que hoje. Em alguns lugares, dezenas de pessoas estão presas em uma pequena prisão. Em outros lugares, até a lavanderia tem que ser compartilhada. Em outros lugares, as pessoas só podem esperar a morte depois da doença. Até mesmo em alguns lugares, as pessoas precisam usar o corpo de suas próprias mãos para trocar as coisas de vida, como ferramentas de vida. Estes lugares sem dúvida estão cheios de um cheiro escuro, dizendo-se sobre a prisão de garotas naquela época. Agora, vamos ver os 10 mais cruéis prisioneiros do mundo. Eu acredito que você vai adorar. Se você ainda não se inscreveu, lembre-se de clicar em se inscrever. Assim, você não perderá os próximos vídeos. 10. Patalei. Falando em Patalei, você provavelmente não sabe bem o que é esse lugar. Ele é chamado de um dos lugares mais escuros da Espanha. Aqui há uma construção antiga. Essa construção antiga levou muitos turistas a visitar o lugar. Mas aqui não é uma paisagem bonita da Espanha, mas um prisioneiro de mulheres que todos acham assustador. Sua existência é como um filme de terror, que fala sobre a época em que Patalei foi construída até que parou de ser usado. Isso mesmo, Patalei é um prisioneiro na capital do Tallinn, na Espanha. Mas ele é diferente dos outros prisioneiros. Patalei é um prisioneiro feminino, e é um dos prisioneiros mais escuros do mundo. O prisioneiro Patalei foi construído durante a época da União Soviética. No começo, era um prisioneiro de pedra, mas depois, por causa da guerra, foi transformado em um prisioneiro e se tornou mais grande. O prisioneiro Patalei não era um prisioneiro culpado por um bandido, mas os espiãs que enviaram espiãs que poderiam ter ameaças políticas ou inimigos para o país. É possível imaginar o quão doloroso seriam as suas vidas aqui. A crueldade dos mecanismos é impossível de imaginar. Por exemplo, uma sala muito pequena, que só pode acampar 7 pessoas, tem que acampar 30 pessoas. Patalei, uma prisão, não é famosa por sua pesadelosidade, mas por sua tortura mental contra os prisioneiros. Neste lugar, quase não se vê nenhum brilho, e às vezes nem se alimenta. O objetivo é treinar os prisioneiros a perder a percepção do mundo, a ideia de perder o tempo. Só pode ficar por toda a sua vida nessa caverna feroz e terrível, perdendo-se devagar no meio da caverna, se tornando totalmente uma garrota de gado. Além disso, os prisioneiros aqui são famosos por serem brutalmente violentos, torturando os prisioneiros mentalmente, especialmente aqui, onde estão presos muitos prisioneiros femininos. Eles sempre são torturados por policiais masculinos e poucos prisioneiros masculinos. As mulheres, na época do Reino Unido, eram um grupo vulnerável. Além disso, os prisioneiros femininos, que eram homens, não tinham mais direitos humanos. Eles sempre foram assaltados por homens nos prisioneiros, e eles sempre foram torturados. Eles sempre foram torturados. Dizem que o prisioneiro inteiro ouve o barulho das mulheres. Aqui, durante a década de clima, foram presos 1.500 homicídios. É também a maior prisão da Espanha. Por causa da brutalidade de Patalei, esta prisão foi suspendida em 2005. Agora, Patalei já foi transformada em um museu. É usado para atender o público. Quando entrar no museu, você vai sentir a atmosfera de Insen em cima do céu. Este museu também recomenda aos que gostam de matar: não tentem desafiar o poder político, senão você também irá sofrer uma vida cruel no Patalei. 9. Hilton. Quando se fala em Hilton, eu acredito que todos pensam em Bangkok, a capital do Taiwan. Afinal, o hotel de Hilton é um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Muitas pessoas que foram viajar para o Mango escolheram morar aqui. Mas você sabe o que? Hoje o Hilton não é um hotel confortável e elegante, mas um prisioneiro extremamente cruel e um ambiente extremamente horrível. O nome desse prisioneiro é o Prisioneiro Central do Mango. Ele foi construído em 1899. Não é apenas os taiwaneses que estão presos aqui. Mesmo se os estrangeiros fizeram erros, eles teriam que entrar nesse prisioneiro terrível.
Cada sala aqui tem 40 a 50 prisioneiros. Mas esses 50 pessoas só possuem o mesmo banheiro. O ambiente de sobrevivência aqui é extremamente horrível. De noite até a noite, os ratos e ratas passam por aqui e ainda teriam que ser examinados por policiais. Por causa disso, em menos de 4 meses, eles não poderiam ser descobertos. Se alguém tentasse retirar o cintalhão de seus pés, o que eles esperariam seria uma batalha malvada. A comida da prisão em Hilton também é muito rara. Os prisioneiros só têm uma pequena bolsa de vegetais e comida fria. Muitas pessoas, por não poder comer porque estão com fome, escolheram morrer na prisão em Hilton. Ao mesmo tempo, nessa prisão, tem até mesmo um sistema social muito sério. Os prisioneiros não têm direito de vida. Eles não só não conseguem acampar em um lugar com um bom ambiente de monitoramento, mas também precisam limpar os meninos de futebol, oferecendo serviços de todos os tipos. Para simplificar, é necessário resistir a todas as requisições dos meninos de futebol e dos policiais, e também eles precisam suportar a humilhação de sua própria espiritualidade por muito tempo. Nesse ambiente extremamente horrível, além disso, com esse tipo de tratamento sem direitos humanos, as mulheres aqui geralmente possuem uma grave doença psicológica ou mental. Além disso, não há ninguém na prisão que se importe com suas vidas mortas, o que causou que elas finalmente morressem mortas na prisão de Hilton. Este prisioneiro ainda está funcionando. Não importa se você é do Taiwan ou do exterior, se você cometer um crime aqui, você terá que ser executado em um ambiente tão horrível como o de Hilton. Isso também constantemente avisa as pessoas a lutar pelos seus crimes e as consequências para outras pessoas. 8. Banya. Banya é uma pequena cidade no norte de Cairo, a capital do Egito. A área de combate é extremamente pequena, as condições de vida e os recursos estão muito faltantes. É completamente uma cidade muito pobre e difícil de desenvolver. Mas lá, há uma prisão feminina em um mundo civilizado. O ambiente de sobrevivência da prisão de Banya é pior do que a da prisão de Hilton. Aqui, há dezenas de prisioneiros sentados juntos, em uma pequena sala sem o sol. Na sala, há apenas uma cama de ferro que sofre com a pressão, e um banheiro de lavagem que nunca é usado. E há dezenas de pessoas que só podem usar esse banheiro. Nesse tipo de ambiente, ninguém pode sobreviver. Além disso, há dezenas de prisioneiros. Aqui, os prisioneiros não são diferentes dos prisioneiros antes. Também são atacados de todos os tipos. A punição física e a humilhação de suas personagens são coisas que não podem ser consideradas. Eles também precisam oferecer serviços para os homens presos. Se eles quiserem resistir, eles serão levados para uma sala escura para ser atacados. Além disso, como a cidade de Banya está descobrida, os recursos médicos não são tão bons quanto os dos países da China. Por isso, essa mulher está presa e quase que não há equipamentos médicos. Se ela se infectar em situações terríveis, a única coisa que o espera é a morte. Por causa da falta de equipamentos médicos, até mesmo os mais simples equipamentos não são limpos. Por isso, por causa da falta de saúde médica entre os prisioneiros, essas doenças afetam a saúde mental e psicológica dos prisioneiros. Especialmente os maridos e pacientes com doenças de autoestima. Nesse tipo de situação, seus corpos são mais fracos, e os maridos e pacientes com doenças de autoestima são mais fracos. E os maridos e pacientes com doenças, os homicídios de mulheres aqui são cometidos por criminosos que roubam, vendem a população, matam, roubam dinheiro, etc. Para isso, muitas pessoas acham que é o resultado do que devem sofrer. Mas também há algumas pessoas que só estão contentes com o que o governo local está fazendo, expressando suas opiniões políticas, ou tentando se libertar da violência de família, tentando se justificar e ser condenado, e ser enviados para um caverno onde o céu não se vê. Portanto, muitas pessoas pensam que o prisioneiro está fazendo é errado, não importa o quão grave o crime seja, ele não pode ser prevenido. 7. México. Acadite. Eu acredito que muitas pessoas devem estar muito desconhecidas com esse nome. Afinal, quando se fala em prisão, ninguém se lembra desse nome cheio de fantasia. Além disso, a paisagem do México é ilícita, a cidade é fluorescente, então não é possível que alguém possa se ligar com a prisão. Mas, na verdade, o prédio de Santa Marta, no México, é muito escuro e corrupto. Muitas pessoas acham que o México é um lugar que traz alegria.
Mas você sabe? Para as mulheres prisioneiras no prédio de Santa Marta, o que elas sofrem é a desesperação, a tortura e a injustiça. O que as espera é o escuro e a crueldade. Desde o momento em que você entra na prisão, você vai ser derrotado por um cheiro de maldade. Mas o som de ajuda dos prisioneiros é o cheiro de corrupção, escuridão e injustiça na prisão. A instalação de Santa Marta também é muito antiga. As condições são muito difíceis. E o prisioneiro é muito confuso. É tão confuso que não dá para respirar. Há muitos prisioneiros confusos em uma sala sem luz. Este tipo de sensação é inesperada. Por causa da falta de banheira, os prisioneiros precisam dormir todos os dias. Até o almoço e a bebida são preparados. Se você quiser dormir todos os dias e se alimentar, isso é um luxo inesperado. Também não há água e alimentos limpos aqui. Quase a água e os alimentos estão cheios de suco, o que faz com que os prisioneiros se sintam mais mal. Além disso, os equipamentos médicos aqui são muito falhos. Os prisioneiros não conseguem ter um bom tratamento após a doença. Só podemos esperar o organismo do corpo derrubar no prisioneiro. Por isso, os prisioneiros de Santa Marta sempre morrem na prisão por causa de doenças. Além disso, os prisioneiros femininos aqui sempre sofrem violência mental. Eles não têm direitos humanos. Se eles são enviados para Setor Marta, o que os espera é apenas o descanso sem fim e sem fim. Os prisioneiros aqui atravessam as casas dos prisioneiros femininos à meia-noite, levando-os para um lugar vazio, onde eles não conseguiam dormir ou dormir, para que eles se preparassem. E se os prisioneiros femininos aqui estiverem presos na Torre de Malta, eles ficarão presos aqui por toda a vida. Ninguém fugiu da Torre de Malta, e ninguém aqui aproveitou o poder humanitário básico. Esta parede quadrilátera aprisioneia muitas mulheres de Melbourne, mas ao mesmo tempo, avisou todos os habitantes de Melbourne não tentem desafiar a lei do país, mas as histórias de mulheres que morreram por culpa deles. Também pedimos ajuda ao governo de Moroco. Esperamos que a reforma do prisioneiro comece mais cedo. Prestem atenção nas liberdades dos prisioneiros, e não deixem mais as mulheres prisioneiras sofrerem o mal que não deveriam. 6. Os admiradores estão na Colômbia. A Colômbia é um país naturalmente bonito e muito bonito. As pessoas aqui são muito amigáveis, dando uma sensação de amizade dentro de uma cidade seca, mas em todas as cidades tem seu próprio lugar escuro. A prisão de San Mujer é o lugar mais escuro da Colômbia. Embora a chamada de San Mujer tenha uma sensação de amizade, a prisão aqui é fria, como uma caverna. A área da prisão é muito pequena, mas tem mais de 2 vezes a quantidade de prisioneiros do que a área de combate. Eles só podem viver juntos. E suas condições de vida são muito ruins. Neste lugar, não há reserva de água limpa, e a comida é muito escura. Por isso, todos os tipos de doenças atravessam os prisioneiros da prisioneira. Mas o pior aqui são os prisioneiros femininos. Porque os homens e as mulheres se juntam, os prisioneiros e os policiais aqui dizem coisas insultantes às prisioneiras. Rumar suas personagens, e até atravessar a cara deles, forçando-os a estudar o barulho dos bichos. E ainda tem que se levantar com os 2 pés, como um pássaro, sem permitir que eles se levantem. Eles só podem sofrer violência e discriminação durante o dia todo nesse pequeno espaço escuro. O não justo tratamento por muito tempo faz com que suas vidas sejam mais inesperadas. Muitos momentos de violência e crueldade se revelam de vez em quando. O que é diferente dos outros prisioneiros é que, no Prisioneiro dos Admiradores, cada ano, se organiza um jogo que toda a Colômbia conhece, que é o jogo de esmeralda entre as mulheres. Neste jogo, as mulheres podem mostrar suas habilidades. Se ganhar o primeiro lugar no jogo, não só aumenta sua presença, mas também é livre de violência por alguns dias. Então, a cada festival, eles se preparam e escolhem os trabalhadores, que não podem mudar o destino deles. Eles só podem cobrir suas vidas com um pedaço de lixo, e os que não são escolhidos ainda vivem em escuridão. Ninguém pode ouvir o grito de ajuda deles, e ninguém está disposto a proteger eles. É por isso que é chamado o lugar mais escuro da Colômbia, porque eles nunca mais verão a luz. 5. Ravensbrück concentração. Ravensbrück. Você não deve ter ouvido o nome dela. Mas se eu trocar de nome, em Alemanha, a campanha de Ravensbrück concentração significa cachorra-montanha. A cachorra-montanha é um símbolo de desafio,
Por isso, é evidente que este lugar é assustador. Esta campanha concentração é uma prisão para homens e mulheres, que foi construída pela Alemanha. Entre 1939 e 1945, esse concentrado tinha mais de 130 mil mulheres presas. Durante esse tempo, muitas mulheres morreram, os mais velhos quase 100 anos, e os mais jovens apenas mais de 10 anos. Não importa se elas tinham crimes ou não, elas precisavam trabalhar e produzir para lutar contra a Nazca e a Alemanha. Eles ficam presos na sala de escuridão. Durante o dia, eles têm que produzir materiais necessários para os soldados alemães. À noite, eles têm que lidar com os assaltos e as torturas. Se os soldados não se divertirem, as mulheres do grupo serão as vítimas. Eles têm que oferecer o serviço necessário para os soldados sem restrição. Até mesmo os soldados aqui deram o nome de raiva para as mulheres. Ou seja, é uma espécie de inútil e inútil, esperando ser tocado por outras pessoas. Mas, na verdade, a raiva tem outro sentido terrível, que é que as mulheres que foram forçadas a participar de experimentos de medicina, em um grupo de 60 mulheres que eram chamadas de raivas, foram enviadas para o laboratório de experimentos de medicina local, e foram forçadas a participar de experimentos de medicina cruel. Você simplesmente não pode imaginar esses experimentos. O que inclui um surto de humanos e outros surgidos que causam grandes danos ao corpo feminino. E estes surgidos, por causa da falta de equipamentos médicos, geralmente não têm nenhum tipo de proteção ou processo de anestesia. Por isso, aqui, à noite, sempre surgem gritos dos homens. Eles sofreram infinitas dores e torturas, e no final, morreram por isso. Aqui, algumas mulheres fortes, dependentes de seus direitos, cuidam de si mesmas, ajudam os outros. Nessa situação tão horrível, a resistência se torna pequena. Eles tentam fazer o mundo ouvir a voz de ajuda deles, procurando um jeito de sobreviver no campo de concentração. Apesar de todos terem falhado, a valentia deles sempre lembra o governo local. Não esqueçam que a agressão no campo de concentração deve ser tratada de forma equitativa e justa em cada vida. 4. Media é uma prisão na Indonésia. Eu acredito que muitas pessoas não têm uma boa impressão sobre este lugar. Até mesmo os países do sudoeste da Índia. Todos pensam nos eventos terríveis. Como se todo o país fosse uma grande batalha. A prisão neste lugar é ainda mais cruel. Esta prisão, apesar de ter muitos policiais, mas não pense que você terá uma vantagem sobre os homicídios das mulheres. Desde o momento em que os homicídios das mulheres na Indonésia entraram aqui, foi o início de uma vida como um sonho para elas. Neste ambiente de prisão extremamente horrível, o número de homicídios das mulheres é maior do que o número da prisão superior. Aqui também se enfrenta a falta de equipamentos médicos e a doença sem medo. E a comida aqui é muito escura. Muitas pessoas ficam com doenças de deficiência de nutrição. Aqui é um prisioneiro do mal, que tormenta o espírito e a saúde dos prisioneiros. Para eles, todo mundo é escuro e sem luz, e os policiais e as garotas também vão ficar com os homens aqui. Eles não consideram a vida dos prisioneiros como uma coisa, mas como uma ferramenta para se divertir. Se você entrar no prisioneiro de Ahmedian, então é como se tivesse começado um grande jogo de sobrevivência. Para ganhar o jogo, você precisa usar as moedas locais. Os homens e mulheres aqui se juntam muito. Se tiver 500 rubis, que é R$ 25, você pode escolher a mulher que preferir. Para oferecer diversos serviços, o prisioneiro cria um sistema de receitação de dinheiro. O que significa que se os homens precisam de mais de $9.000, isso é igual ao dinheiro que eles precisam para o negócio. Então eles podem morar em prisioneiros especializados, e podem pedir o serviço de todas as mulheres prisioneiras. Os benefícios aqui são todos marcados. Se você quer morar em um prisioneiro de melhor condição, você precisar de mais de $20.000. Se você quer obter a visita de seus amigos, você tem que pagar mais caro, o que é igual ao prejuízo. Mas por causa da corrupção da lei na Índia, ninguém se sentia capaz de reportar os atos malignos de policiais. Além disso, os jogadores de futebol aqui se divertem com isso. Por isso, os atos malignos de futebol aqui são considerados malignos. Isso faz com que os atos malignos de futebol sejam mais violentos.
Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos de futebol são mais violentos. Os atos malignos, se alguém aparecer com um preço muito alto, a pessoa pode fazer todo tipo de tortura ao seu oponente, até que o oponente seja satisfeito, então a pessoa pode parar o jogo. Aqui, as pessoas têm que obedecer às regras de sobrevivência da prisão. Essas regras de sobrevivência inhumanas deixam que os prisioneiros não tenham o desejo de sobreviver, que só podem sofrer no lugar do crime. Espero que o governo local veja mais cedo o ambiente de vida dos homicídios e deixe-os viver uma vida de igualdade e justiça. Não deixe-os se divertir e se torturar como brinquedos. Terceiro, a prisão de Gordani. A prisão de Gordani está em um lugar escuro na Grécia. Esta prisão é chamada de inferno pelos locais. E os prisioneiros que entraram nesta prisão quase não saíram vivo, ou saíram de segurança. A condição de vida dos prisioneiros era terrível, terrível de uma maneira inimaginável, e os equipamentos médicos também eram muito péssimos, portanto, a probabilidade de morrer de doença ou de ser torturado por alguém na prisão aumentou. A quantidade de prisioneiros femininos na prisão de Gordon, em particular, é maior do que a de homens. Muitas vezes, vários cidadãos estão confinados em uma prisão com a ajuda de medicamentos. Algumas pessoas, antes de esperar a ajuda do médico, deixam a prisão. A abdução de homicídios de mulheres é muito comum aqui. Elas são inúteis e não se importam com o grito dos homicídios. E muitas vezes, elas morrem. Aqui, como na maioria das prisioneiras, as mulheres são uma ferramenta de negociação. Ser forçada a oferecer serviços para outros homicídios e prisioneiras é o maior sonho da mulher local. Mas, diferente de outras prisioneiras, os governos locais a vida de homicídios femininos sem direitos é sendo reformulada, mas o efeito não é muito visível. Os homicídios femininos ainda vivem em um ambiente de sobrevivência cruel. Embora o processo seja muito lento, se alguém o ver, provavelmente a esperança de ser tratado de forma